Olá, e seja muito bem-vindo ao podcast Arquivo Criminal. O podcast semanal onde a Joana e a Emma te vão apresentar a cada novo episódio um crime real. Juntas vão apresentar o caso e debater ideias e possíveis teorias. Se tens interesse em investigação criminal, então este podcast é para ti. Olá malta e sejam muito bem-vindos ao episódio 2 do nosso podcast Arquivo Criminal. O meu nome é Joana. Olá, o meu nome é Emma e hoje vamos falar sobre o caso do Jack the Ripper. E preparem-se malta, porque este caso é um caso bastante interessante, um caso que dá de falar há muitos anos e portanto estamos muito entusiasmadas para falar sobre este caso convosco, mas antes de passarmos para o caso de hoje vamos primeiro ler os vossos comentários. E para quem nos está a ouvir pela primeira vez, eu e a Emma no nosso primeiro episódio dissemos que gostávamos muito de começar cada episódio com um comentário vosso relativamente ao episódio anterior e portanto nós no primeiro episódio falámos sobre o caso da JonBenét Ramsey e nós pedimos para vocês acharem o que é que vocês achavam sobre o caso no Instagram do nosso podcast, que é então Arquivo Criminal Podcast tudo junto, ou então também nos comentários do meu canal de YouTube, do nosso canal de YouTube, meu Deus. Do meu canal de YouTube, que é Joana Pratas com 2 N's, e vocês assim fizeram e portanto eu e a Emma inicialmente íamos ler apenas um comentário, era essa a ideia inicial, mas decidimos então ler 2 comentários, um do YouTube e um do Instagram. Sim, portanto eu vou ler o do YouTube primeiro. E escolhemos o comentário da Beatriz. Beatriz, já agora, obrigada por assistires ao podcast e por comentares. Assistires ao podcast? Ouvires, pois. Por ouvires ao podcast e por teres deixado também o teu comentário no YouTube. Emma, lê lá então o comentário. Ok, então ela diz: adorei o podcast, Joana e Emma. Obrigada. Obrigada. Em relação ao caso, não existe de facto nenhuma teoria que considere totalmente consistente, embora as evidências deixem, no meu ponto de vista, claro que foram os pais ou o irmão. Vou apenas tentar expor 2 pensamentos que me vieram logo à cabeça e que penso que não tenham referido. À partida, é de facto estranho o bilhete de resgate ser tão longo, como disseram, tendo em conta ter sido provado que foi escrito dentro da casa. Mas para mim é ainda mais estranha a reação do Johnny e da Patsy. Então, se no bilhete de resgate os raptores exigem que a polícia não seja informada e o máximo sigilo do caso, a primeira coisa que fazem é não só ligar à polícia como chamar familiares e amigos. Das ações deles resultaria supostamente a vida da sua filha. A postura de qualquer pessoa na mesma situação não seria... Espera só um bocadinho que eu estava a passar. Não seria que se a decisão fosse avisar as autoridades, manter a maior discrição para que os raptores não se apercebessem. Depois, quando a Linda lhes pede para começarem a procurar, o primeiro sítio onde vai o John Bennett é exatamente onde estava o corpo da sua filha. Tanta casa para procurar e ele decide começar logo por ali. Para não falar da reação dele quando o viu, que para mim foi só uma tentativa de obstruir mais provas, mas aceito a opinião de quem pensa que foi uma reação emocional. Acho sinceramente que ficaram impunes por serem pessoas bem rodeadas e com muitas posses financeiras. Parabéns meninas ansiosas pelo próximo já, beijinhos. Beijinhos, Beatriz. Beijinhos, Beatriz. E eu achei o comentário da Beatriz muito interessante. Aliás, eu concordo bastante com o que ela disse e, de facto, nós não tocámos naquele ponto. Não aprofundámos muito aquela questão de que... Ela tocou num ponto que eu também... Ai, meu maxilar rasga-me parto. Ela tocou num ponto que eu também concordo bastante, que foi o facto de ela dizer que... à partida, a primeira reação seria tentar contactar os raptores primeiro. Sim, não, por isso é que eu te disse que achei também este comentário super interessante, foi principalmente por causa dessa parte, porque... Sim, porque eu acho que o restante nós até tocámos. Sim, realmente eles tinham tanto dinheiro e depois ela disse outra coisa que é verdade, se mesmo que chamassem... Bem, ela não disse isto, né, mas suponho pelo comentário, mesmo que chamassem a polícia, iam tentar ser discretos, mas não, ligam logo para a família e então, para os amigos. Isso foi o que eu te disse no episódio e tu disseste... Sim, mas tu achaste estranho. Agora, ela diz isso porque eles não foram tipo discretos, estás a ver? Sim, deram imensa bandeira. Mas isso foi o que eu disse. Eu acho que foi completamente ridículo terem chamado os amigos. À partida, a primeira reação seria tentar perceber onde é que estava a filha e não eram os amigos que iam ajudá-los a fazer isso. Aquilo parecia, pá, imagina, quase como se estivessem a pedir um apoio de pessoas que não iam ajudar absolutamente nada. Mesmo em termos emocionais,
Sabe o que eu estou a querer, Sim, que eu estou a querer dizer? Sim. Quer dizer, eles não sabiam se ela estava viva, se estava morta. Entendes o que eu estou a querer dizer, supostamente. Agora, em relação à parte do corpo, pronto, há pessoas que realmente acreditam que o John fez aquilo de propósito para contaminar as provas. Eu aí, honestamente, acho que foi mais talvez uma reação emocional. Emocional. Se ele por acaso sabia que ela estava lá, não seria uma reação emocional. Pois. Partindo desse pressuposto, não é? Mas pronto, mas sim, eu percebo o que estás a querer dizer. Seja como for, se calhar não vamos aprofundar muito mais. Eu acho que ela tocou nos pontos que nós também já tínhamos tocado, exceto realmente essa questão que eu concordo bastante com o que a Beatriz disse. Vou passar então para o comentário que nos enviaram através do Instagram, que é o nosso Instagram, é Arquivo Criminal Podcast, tudo junto. E então esta mensagem foi da Joana, e a Joana disse então o seguinte. Antes de mais, Joana, obrigada pela tua mensagem. E a Joana disse então o seguinte: Olá Joana e Emma, queria dar-vos os parabéns pelo podcast incrível. Adorei o primeiro episódio e foi muito mais pormenorizado. Falaram de coisas que não sabia ainda. Mas assim, como há 2 anos, quando vi o vídeo no canal da Joana, também ontem à noite fui trancar as janelas todas, mas adorei mesmo muito. Esse é sempre o espírito. Exato. Em relação ao caso em si, de todas as teorias que falaram, mesmo quando vi o vídeo do Unsolved, sempre fiquei também a achar que a teoria... Ai, engasguei-me. Sempre fiquei também a achar que a teoria que mais fazia sentido era a do ananás. A família teve de ter estado envolvida no caso. O bilhete de resgate é muito estranho. Parabéns às duas. Beijinhos. Beijinhos, Joana. Beijinho. E nós decidimos incluir o comentário também da Joana porque a Joana tocou no ponto da teoria do ananás e eu senti muito do feedback que nós recebemos no geral sobre o primeiro episódio, que existe muita gente que concorda com a teoria do ananás. Ou seja, sou um time Joana Pratas. Sim, bem, eu não sei bem a que time é que pertence, eu disse, o caso para mim é super confuso, não consigo escolher totalmente um lado, mas sem dúvida que a maior parte das pessoas concordam com a teoria de que a família, de uma forma ou de outra, esteve envolvida. Yeah, e portanto, mesmo. é isso. E obrigada novamente, não só aos comentários que escolhemos, mas a todas as outras pessoas que comentaram. Exatamente, muito obrigada, malta. E não se esqueçam que assim que acabarem este episódio de hoje, que vai ser o caso do Jack the Ripper, podem deixar então os vossos comentários no YouTube e também enviar para o nosso Instagram, que é Arquivo Criminal Podcast, tudo junto. Podem deixar na caixinha que nós vamos lá deixar, ou então, se a vossa mensagem for muito comprida, que aconteceu, podem enviar mensagem direta, nós lemos tudo, portanto é isso. E bem, vamos começar o episódio de hoje, não é? Uhum. Então, malta, como nós dissemos no início deste episódio, hoje vamos trazer-vos o caso do Jack the Ripper, Jack o Estripador, se preferirem. E este caso é muito, muito conhecido. O Jack the Ripper foi então um serial killer que aterrorizou Londres em 1888, quando assassinou e mutilou 5 mulheres. Ou pelo menos 5 mulheres são conhecidas. Sim. E que se sabe mesmo que foram vítimas do Jack the Ripper, porque enfim, existem também outras possíveis vítimas que também vamos falar um bocadinho mais à frente. Seja como for, o Jack, o Estripador, nunca foi identificado até aos dias de hoje e continua a ser um dos maiores mistérios na história do ser humano. O que para mim é simplesmente incrível, porque de facto isto aconteceu em 1888. Sim. E até hoje continua a ser um caso muito, muito estudado e que as pessoas têm sempre muita curiosidade em saber quem é que era este homem. Sim, sem dúvida. Foi dos primeiros que eu ouvi falar. Exatamente, e na altura em que ele surgiu sabiam lá as pessoas o que era um serial killer. Não era um... Bem, primeiro de tudo esse termo nem sequer existia, porque esse termo surgiu muito mais tarde, anos mais tarde mesmo. Mas pronto. Seja como for, todos estes assassinatos ocorreram em Whitechapel, que é na zona este de Londres, e aconteceram todos entre 7 de agosto a 10 de setembro de 1888. E acho importante referir desde já que todas as vítimas do Jack the Ripper eram prostitutas que viviam e trabalhavam em Whitechapel, e acho que seria importante já desde o início darmos um contexto de como é que se vivia naquela altura, como é que era Whitechapel em 1888. Sim. Whitechapel era
pronto, um distrito em Londres, como já dissemos, e já agora, só para dar um bocadinho de contexto de imagem, aquela zona tinha imensas ruas estreitas e escuras, na altura a luz não era a melhor, não é? E em Whitechapel havia muita miséria, violência e crime. E devido à pobreza na zona, muitas mulheres recorreram à prostituição, não é? Porque naquela altura as mulheres não tinham assim grande opção de emprego, de profissão, pronto. Sim, e daquilo que realmente mostram nos documentários, o Whitechapel naquela altura era mesmo um sítio horrível nesse sentido. Sim, muita violência. A maior parte das pessoas bebiam, o pouco dinheiro que recebiam era para gastar nisso. Exato, para a bebida. Deus meu, encravei, mas pronto. Em outubro de 1888, a polícia estimou que havia 1.200 prostitutas em Whitechapel e cerca de 62 bordéis, portanto, grandes números. Na altura existiam naquela zona também muitas... Bem, eu não sei bem como é que eu ia dizer isto, mas eram... Eu ouvi o termo casas comuns, mas basicamente aquilo era... casas, não é? E as pessoas alugavam os quartos. Os quartos arrendados, no fundo partilhavam a casa, mas cada pessoa tinha o seu quarto, não é? Um bocado isso. Sim, depende, porque por exemplo... Muitas vezes também partilhavam o mesmo quarto, e imensas pessoas às vezes até arrendavam as camas, tipo camas de madeira, parecia quase um caixão, só para verem como é que as pessoas viviam na altura. E pronto, pagavam à noite e trabalhavam para dormir e muitas delas, pronto, como já dissemos, para beber. Portanto, a situação em Whitechapel não era muito boa. Agora que já vos dei uma imagem de como Whitechapel era na altura, vamos então falar sobre como tudo começou. Sim, no fundo, quem é que é o Jack the Ripper e como é que começaram estes crimes? Sim. E então, tudo começou com a primeira vítima, Mary Ann Nichols, também conhecida como Polly. Ela era de Londres e tinha 43 anos na altura, já agora, e ela tinha sido casada com um homem chamado William Nichols, só que eles acabaram por se separar logo após terem o seu sexto filho. Não se sabe bem o porquê. Uns dizem que foi devido ao facto de ela ser viciada em álcool e outros dizem que William tinha uma amante. Sim, aliás, existe muito essa desconfiança que ele tinha uma amante e que foi exatamente devido a isso que ela até começou a entrar pelo mundo do álcool e tudo mais, e que aquilo acabou por ficar um bocado insuportável. Exato. E acabaram por se separar. E então, basicamente, ela lá estava a criar um vício no álcool e acabou por render-se a uma vida à deriva. Ela vai parar a Whitechapel e sem forma de conseguir pagar as contas, não é? Porque, como nós já dissemos, as mulheres tinham poucas opções na altura, ela acaba por se render à prostituição. Exato. Na altura em que ela morre, ela estava mesmo sem dinheiro sequer para pagar uma cama numa daquelas casas que nós já vos tínhamos falado. Sim, as casas comuns. E então, no dia 31 de agosto de 1888, a última vez que Mary Nichols foi vista foi pela sua amiga Emily Holland, que se encontrou com ela às 2h30 da manhã. A amiga tenta convencê-la a voltar para uma das casas, mas Mary recusou e disse que ia à procura de clientes. E então, às 3h40 da manhã, Charles Cross estava a caminho do trabalho ao longo da Bugs Row, uma rua em Whitechapel estreita e escura. O Charles Cross é o quê? Uma das vítimas, uma das testemunhas, correto? Sim, era isso que eu ia dizer. Sim. Pronto, Charles Cross foi quem encontra o corpo de Mary Nichols. Ele repara em algo escuro caído no chão, ao pé de um portão, e ele não sabia bem o que é que aquilo era, porque a iluminação das ruas, como nós já tínhamos dito, era muito pouca, e então ele vai-se aproximar e é quando houve alguém atrás dele, Robert Paul, e então os dois acabam por ir juntos até aquilo que estava caído no chão e descobrem que era uma mulher e veem sangue. E então percebem que pronto, é uma mulher morta, e aquilo que eles fazem é acordam que vão os dois para o trabalho. Eles na verdade estavam atrasados para o trabalho. E daquilo que eu vi, inclusive num documentário, estavas a dizer isso de que eles disseram que ela estava morta. Mas daquilo que eu percebi num documentário, eles até estavam um bocado na dúvida. Porque eu acho que ela tinha as mãos muito frias e assim, mas havia partes do corpo que ainda estavam quentes. Sim. E eles ficaram muito na dúvida se ela estaria apenas bêbada e ali deitada, estás a entender? E que se tivesse aleijado de alguma forma, ou se estaria realmente já sem vida. Sim, exato. O rosto dela ainda estava bastante Achei importante quente. acrescentar, porque recordo-me de ter visto isso.
Mas sim, continua. Mas então pronto, eles decidem que cada um vai para o seu caminho, para o trabalho, e que se encontrarem algum polícia, então avisam sobre aquilo que encontraram. É importante referir, não é? Porque eu sei que se calhar há pessoas que vão perguntar isto, que vão criticar se calhar isso, mas atenção, estamos em 1888, as pessoas não tinham telefones, não tinham nada disso para ligar para a polícia a reportar este tipo de situações, ok? Sim, lá acho está. importante referir isso. Porque... Exato, e lá está, a zona, como nós já dissemos, era bastante violenta, então às vezes mulheres caídas na estrada ou algo assim, tipo... Pois, acaba por ser uma coisa bastante normal, Pois. o que não faltava daquilo que... Ai, o maxilar. Daquilo que são os relatos dessa altura, o que não falta... A imagem que eu tenho muito de Whitechapel nessa altura era tipo... Estás a ver tipo aqueles quadros mega assustadores de pessoas deitadas no chão, com garrafas e não sei o quê. É muito essa ideia que eu tenho de Whitechapel, que era uma vida muito boémia. Pois, tadinhos. Estás a ver a introdução do filme do Moulin Rouge? Agora lembrei-me, a propósito de nada, mas lembrei-me. Sim. Não sei se vocês já viram o filme do Moulin Rouge, malta, mas estão a ver aquela parte inicial do filme em que ele está a dizer que foi para lá e não sei o quê, que aquilo era uma vida super boémia. Eu não sei porque eu imagino Whitechapel assim. Olha, por acaso ainda bem que diz isso, porque se alguém também quiser perceber como é que era Whitechapel na altura, há um filme que se chama From Hell com o Johnny Depp, que eles falam, aliás, é sobre o Jack the Ripper. Esse filme é sobre o Jack the Ripper. Exato, e tem lá as teorias dele. Por acaso já não vejo o filme há algum tempo, mas eu lembro-me que eles retratam bem a imagem de como era Whitechapel. Bem, então, depois um polícia entrou na rua e descobre então o corpo e vê que Mary Nichols tinha um grande corte na garganta e que ele também não conseguia ver muito bem, novamente a zona estava bastante escura. Ela estava deitada de costas, com as roupas bastante desarrumadas. Acima do joelho, praticamente. Sim. E ele sentiu o braço dela que, pelos vistos, estava bastante quente e os olhos dela estavam abertos. Ele vê outro polícia a chegar à zona e então ele chama-o e pede-lhe para chamar o Dr. Llewellyn. Bem, eu se calhar disse mal o nome, mas pronto. Quando o Dr. Llewellyn chega à cena, por volta das 4 da manhã, ele realiza um exame superficial do corpo e ele disse que as feridas na garganta eram bastante graves e que, pronto, pronunciou que ela estava morta. Ele observou também que o corpo da vítima e as pernas estavam ainda quentes, apesar de as mãos e os pulsos estarem bastante frios. Portanto, isso levou a que ele dissesse que ela não podia estar morta há mais de meia hora. O que isto quer dizer é que o assassino poderia bem estar ainda na cena do crime quando Charles Cross estava a passar a rua a caminho do trabalho. Charles Cross, o polícia, certo? Não. A primeira pessoa, a testemunha. Sim. Eu com os nomes às vezes confundo-me um bocado, mas ok, a primeira testemunha, isso estás a falar. Sim. Pois, porque supostamente, era o que eu estava a dizer, porque eles na altura, quando repararam que ela ainda tinha partes do corpo frias, partes do corpo quentes, e o próprio médico não é, chegou à conclusão que ela estava morta há pouco tempo, quer dizer, muito possivelmente o assassino estava lá na zona ainda. Pois. Portanto, é um bocado assustador pensar nisso, mas ok. Depois a polícia fez perguntas a um homem, o homem da vigia, um vigia noturno, quero dizer que até andava a trabalhar nas obras de esgoto próximas, e ele insistiu que estava acordado entre as 3 e as 4 da manhã e que não tinha visto nada nem ouvido. Mas que por volta das 20 para as 5 um estranho passou por ele e disse-lhe que alguém tinha sido assassinado ao fundo da rua. A polícia achou isto um bocadinho estranho, mas nunca conseguiu encontrar este tal sujeito. Devido ao número de pessoas que se aproximavam cada vez mais da cena para ver o que se passava, o Dr. Llewellyn ordenou que o corpo da vítima fosse levado para a morgue. Isso é uma coisa que acontecia muito na altura, como atraía muitas pessoas. O objetivo deles era rapidamente levar o corpo para a morgue e limpar logo a cena do crime. Isso é um ponto super... Olha, tendo em conta então o caso que nós falámos no último episódio, o caso de John Benet, quer dizer, se o caso de John Benet tivesse acontecido em 1888, e estava perfeito para os Ramsey. Desculpa, mas é verdade, porque ainda bem que tocaste nesse ponto, porque isso é verdade, é que na altura o objetivo era limpar logo a cena do crime. Hoje em dia todos nós sabemos que isso não é assim, não é? Porque hoje em dia toda a gente sabe que isso é quase um crime, não é? A ideia é retirar as evidências, tentar o máximo de informação possível. Aliás, a maior parte dos casos que são resolvidos são porque normalmente as cenas do crime estão praticamente intactas.
E de facto na altura a mentalidade era bastante diferente, mas lá está também, pronto, foi 1888, né? Obviamente que a própria investigação criminal evoluiu imenso. Exato. Desde essa altura até os dias de hoje, não é? Se ainda hoje tem falhas, imaginem. Exato. Mas pronto. Devido ao facto de não haver muito sangue presente na cena, houve quem pensasse que o crime tivesse ocorrido noutro sítio e que o corpo tivesse sido ali abandonado. Contudo, o médico legista disse que a vítima foi assassinada no local onde foi encontrada. Isto porque só havia sangue no sítio onde o seu pescoço estava assentado. Ou seja, basicamente aquilo que dizem que aconteceu é que o Jack the Ripper provavelmente começou a estrangular a Marianne Nichols e conseguiu com que ela ou a matou logo, ou então fez com que ela ficasse inconsciente. E então ela já estava no chão. Sim, porque no fundo não existe bem a certeza se tudo o que foi encontrado, ou seja, se todas as feridas que ela tinha se foram feitas antes ou depois da morte dela. A garganta, porque, bem, as feridas abdominais foram feitas depois, eram sempre feitas depois, mas eu ia Pois, já... exato, essas feridas foram feitas depois, quando ele lhes tirava as tripas. Sim. Sim, porque eu ainda não disse isso, mas... Ei, a tripas, que coisa horrível de se dizer. Eu queria dizer intestinos, desculpem lá. Não, eu nem pensei... Não, tipo, é assim, eu normalmente digo tripas, por isso é que eu disse tripas, mas pronto. Vocês perceberam? Eles descobriram que ela tinha sido estripada na morgue, isto porque elas usavam aqueles vestidos super volumosos e grossos, até o tecido era bastante grosso, portanto não dava bem para ver o que é que estava debaixo das roupas. Sim, porque eles quando encontraram o corpo eles nem se aperceberam como é que ela estava mesmo. Exato. E então debaixo das roupas eles viram um corte profundo que percorria todo o abdômen da vítima, ou seja, ela foi estripada, infelizmente. E pronto, não havia, só para acabar aquilo que eu estava a dizer há bocado, não havia também muito sangue na zona, sim, porque a maior parte do sangue tinha sido absorvido pela roupa dela. Yeah. Mas pronto, esta foi então a primeira vítima. E a segunda vítima conhecida do Jack the Ripper é então uma senhora que se chamava Annie Chapman, e o homicídio da Annie aconteceu no dia 8 de setembro de 1888, mas antes de chegarmos até aí quero falar-vos um bocadinho sobre quem é a Annie Chapman. E então, por acaso esta vítima é daquelas que me confunde mesmo, porque a Annie na verdade era uma pessoa que tinha uma vida bastante boa, por assim dizer, eu diria. Boa no sentido que ela fazia parte da classe média, mais ou menos, porque imaginem, ela basicamente ela era casada e imaginem, eles não eram propriamente ricos, mas eles tinham um certo nível de conforto económico, porque imaginem, eles tinham tipo fotografias e tudo mais. Eles encontraram uma fotografia da Annie com o marido que tinha sido tirada em 1869 e para quem não sabe, ter uma fotografia nesta altura era um luxo. Não era uma coisa de todo comum. Sim. E então uma pessoa para conseguir ter... Aliás, isto faz-me lembrar um caso que eu falei já há bastante tempo, que foi daquela família que foi toda assassinada dentro de casa. Não sei se recordas desse caso, que se desconfia que até foi o pai que matou a família inteira e eles foram tirar uma fotografia. Não me lembro. Calma, foi aquele com o machado, que parecia tipo uma espécie de quinta. Sim, exatamente. Eles foram tirar uma fotografia e isso até é uma coisa que se acha muito estranha no caso, porque eles não eram conhecidos como uma família que tivesse dinheiro. Pronto, eu lembrei-me dessa referência por causa da questão da fotografia, mas pronto. Seja como for, eles separaram-se em 1884 e suspeita-se que este divórcio tenha acontecido devido ao facto de Annie ter criado um grande vício alcoólico. O que, existe aqui um padrão, mas pronto. Enfim. Seja como for, a Annie, à semelhança da vítima anterior, estava a beber cada vez mais e, portanto, em 1888, nesta altura em que ela estava em Whitechapel, ela era uma mulher que andava super desnutrida, com um aspecto mesmo muito mau, ela andava assim doente também e pronto, e começou também a entrar no mundo da prostituição, que era uma coisa que ela não fazia antes, na altura em que era casada, pronto.
E então, como é que o corpo da Annie foi descoberto? Basicamente, um pouco antes das 6 da manhã, no dia de 8 de setembro de 1888, houve um senhor que se chamava John Davis, que era um residente idoso que vivia na rua Hanbury 29. Eu agora confundi-me toda, porque eu ia dizer tipo 29 e depois disse 29, ok. Mas pronto, basicamente este senhor encontrou o corpo da Annie num jardim atrás da rua que tinha uma cerca de madeira. Pronto. E então, quando o corpo da Annie foi encontrado, o corpo estava deitado no chão, entre os degraus e a cerca de madeira. Eu não sei bem como é que eu hei de explicar, só para vos dar um bocadinho uma localização. Complicado de explicar. Então, tinham prédios e depois por trás de cada prédio havia um jardim e esse jardim era cercado de madeira. Portanto, se houvesse 3 prédios seguidos, cada um desses prédios tinha jardim lá atrás. E pronto, e aquilo estava cercado, portanto, se uma pessoa fosse ao outro jardim, não conseguia ver o que é que estava no outro jardim ao lado. Pronto, no fundo, cada prédio tinha o seu jardim, certo? Só estavam separados por uma cerca de madeira, não é? Pronto, eu tenho sempre alguma dificuldade em explicar isto para que vocês consigam visualizar, mas pronto. Sim, aqui a parte do vídeo dá mais jeito. Sim, aqui a parte do vídeo dá mais jeito, sem dúvida alguma. Mas pronto, seja como for... o corpo foi então encontrado e, à semelhança da vítima anterior, as roupas da Annie estavam puxadas acima da cintura e para além disto tudo, ela tinha um lenço que estava amarrado à sua garganta. Portanto, tudo indica que ela estava a usar esse lenço quando o assassino cortou a sua garganta. Pronto, ela também tinha a garganta cortada. E o rosto e as suas mãos estavam cobertos de sangue. Eventualmente a polícia chegou ao local e o médico legista também foi. Isto aconteceu por volta das 6h30 da manhã. E só para vocês terem uma noção, nessa altura já havia imensa gente naquela zona a tentar perceber o que é que estava a acontecer. Portanto, a palavra passou mesmo muito rápido. E à semelhança do que aconteceu com a Mary, a Annie tinha a garganta degolada por 2 cortes. Na verdade, o corte era mesmo muito grande, ia quase uma orelha à outra. Sim. Só para dar uma pequena referência, e o seu abdômen também estava completamente aberto. No entanto, uma coisa que distinguiu este homicídio do homicídio anterior foi que a Annie tinha também o seu útero removido, que foi uma coisa que não aconteceu com a Mary. Portanto, é bastante interessante porque... ele vai escalando. Exatamente, ele escalou completamente mesmo, porque ele não fez isto com a Mary. Seja como for, na altura, pronto, a polícia estava também a investigar e tudo mais, e houve realmente uma testemunha que disse à polícia que tinha visto a Annie por volta das 5h30 da manhã e que estava acompanhada por um homem de cabelos escuros. Foi tipo assim a descrição que esta pessoa conseguiu dar na altura. Outra coisa bastante interessante é que, para além desta pessoa, houve também um outro senhor, portanto uma testemunha também, que estava, portanto, no jardim da casa ao lado onde o corpo da Annie foi encontrado, e por isso é que eu achei importante darmos uma ideia, no fundo, como é que era este local dos jardins. Sim. E não sei o que é para vocês perceberem, porque no fundo este senhor estava num dos jardins, ok? E os jardins, como estão separados por um muro, ele não conseguiu ver absolutamente nada. No entanto, ele disse à polícia que por volta dessa hora, uns momentos depois das 5h30 da manhã, que ele tinha ouvido alguém a dizer não. E ouviu também alguma coisa a ser empurrada contra a cerca. E portanto, quando a polícia soube disto, na altura suspeitou-se automaticamente que essa coisa a ser empurrada contra a cerca era então o corpo da Annie. Apesar disto não estar todo provado, mas acredita-se que isso tenha acontecido. Enfim, malta, estas foram as 2 primeiras vítimas e nesta altura a mídia estava completamente... Sim, já existia mídia na altura, só para que conste. E somehow a mídia na altura já tinha um grande... Como é que se diz? Não é fascinamento? Fascinação? Não, um fascínio. Um fascínio, exatamente. Criminal. Já tinha um grande fascínio por investigação criminal e, portanto, na altura os jornais estavam a reportar todos os pormenores que conseguiam descobrir sobre este caso, e as pessoas estavam loucas para saber o que é que estava a acontecer. No entanto, a polícia não sabia de nada. Nada mesmo. Mas isto é super típico, ainda nos dias de hoje. Pois. Que é tipo, a polícia não diz nada ou não sabe nada, mas a mídia sabe tudo.
inventa Mas imagina, tudo. eu vi alguém a comentar isto e por acaso é verdade, isto até era mau para a polícia porque as pessoas estavam tão coladas, os jornais tentavam arranjar todos os pequenos pormenores e a polícia não tinha qualquer informação, como é que eu ia dizer, secreta. Ou seja, toda a gente sabia de tudo. Sim, exato, eles não tinham mesmo informação nenhuma. Pois. Também quer dizer, limparem logo a cena do crime, é normal que não tivessem nada, né? No fundo, a polícia na altura fiava-se nos testemunhos. Sim. Que ainda hoje acontece, tudo bem, mas Sim, em termos de evidências não havia muitas para além dos testemunhos. Mas pronto, isto para dizer que durante esta altura em que tinham acontecido estes 2 assassinatos, começou a acontecer uma coisa muito curiosa, que foi então o facto da polícia e dos jornais receberem imensas cartas que estavam relacionadas com este caso. E então muitas destas cartas eram assinadas pelo próprio assassino, ok? São mesmo muitas, nós vamos falar apenas sobre 3. Sim, porque muitas delas são consideradas falsas e pessoas que estavam a querer gozar com a polícia. Exatamente, portanto havia muitas, como estavas a dizer, que pronto, não foram completamente descartadas. No entanto, existem 3 que realmente chamaram mesmo a atenção da polícia e estas cartas são realmente muito importantes porque, imaginem, na altura ninguém sabia quem é que estava a matar estas mulheres, ok? E foi a partir do momento em que a polícia recebeu uma destas cartas que realmente o mundo conheceu o Jack the Ripper, portanto o Jack o Estripador. E a primeira carta que foi... Bem, não foi a primeira carta que surgiu, mas eu diria que foi a primeira carta que realmente foi levada a sério pela polícia, foi então a carta conhecida como a carta Dear Boss. E então, só para vocês terem uma ideia, esta carta foi carimbada a 27 de setembro de 1888, portanto não foi muito tempo depois do homicídio da Annie, da segunda vítima. E inicialmente esta carta foi considerada falsa, porque enfim, eles na altura já tinham recebido imensas e todas elas foram completamente descartadas, porque não faziam sentido absolutamente nenhum. No entanto, no dia 30 de setembro, a carta passou a ser considerada bastante relevante e na altura a polícia desconfiava mesmo que tinha sido escrita pelo verdadeiro assassino. O porquê não vos vou dizer já, ok? Já chegamos a essa parte, mas fiquem já com esta nota, ok? Porque isto é importante. Mas, enfim, basicamente o que esta carta dizia era que ia existir uma próxima vítima e que o assassino iria então cortar as orelhas a essa vítima. E a polícia não levou de todo isto a sério. No entanto, aqui a parte mais interessante desta carta, e é por isso que esta carta é mesmo muito, muito conhecida, é porque esta carta, na verdade, vinha assinada pelo nome Jack the Ripper. E é daí que nasce o nome. E é daí o quê? Que nasce o nome. Exatamente, é a partir deste momento que a polícia e as pessoas que estavam a acompanhar o caso conseguiram identificar de certa forma quem é o assassino, não é? Não propriamente nesta altura, que isto não foi levado muito a sério, mas mais tarde. Sim. Pronto. E de facto foi a partir daqui que ele ficou conhecido como o Jack the Ripper. Portanto, só para recapitular aqui um bocado, que eu acho que, só para resumir um bocado o que nós já falámos até agora, acho importante referir que estamos a falar de um serial killer que já assassinou 2 pessoas, coisas que elas têm em comum. Primeiro de tudo, ambas tinham por volta dos 40 anos. O meu Maxar saltou outra vez, Deus me livre. Primeiro de tudo, ambas tinham por volta dos 40 anos, eram prostitutas, portanto não é segredo para ninguém, já te referimos isso. Ambas tinham uma vida bastante complicada, portanto eram 2 pessoas que estavam completamente entregues à vida do álcool. Já para não falar também do modus operandi, que era exatamente o mesmo. No entanto, a segunda vítima teve então aquela questão de ter sido, do útero ter sido retirado ao contrário da primeira. Sim. Mas pronto, só para resumir aqui um bocado, não é? E foi então no dia 30 de setembro de 1888 que Jack voltou a atacar. É importante referir que nesta noite Jack matou 2 mulheres. 2 mulheres, Ou seja, a terceira e a quarta vítima. A primeira vítima nesta noite foi então Elizabeth Stride. Elizabeth tinha 44 anos e ela, na verdade, nasceu na Suécia, mas mudou-se para Londres uns 20 anos antes e já estava a viver em Whitechapel há 6 anos. Ela também, como as outras vítimas, separou-se do seu marido, John Stride, em 1881. Liz Stride também vivia numa daquelas casas que nós vos falámos. As casas comuns. Sim, e ela saiu da casa por volta das 19h30. O corpo de Elizabeth é encontrado à 1 da manhã
e ela é encontrada num jardim, uma zona conhecida como Dudfields Yard, que é basicamente um jardim encostado a um bar. E então um senhor encontra o corpo de Elizabeth deitada ao pé da parede do bar. A causa da morte foi um único brutal e preciso corte na principal artéria do lado esquerdo do pescoço. Agora, a Elizabeth não tinha qualquer tipo de mutilações no abdômen, o que levou a alguns investigadores a terem dúvidas se a morte dela... Seria também uma vítima do Jack the Ripper, não é? Exatamente. Ou se, porque como eu já vos tinha dito, ele depois mata mais uma senhora naquela noite, talvez ele tenha sido interrompido durante o ataque e por isso... Isso por acaso para mim faz bem sentido, sabes? Tipo, imagina ele estar tipo a assassinar a Elizabeth e por alguma razão ter visto, imagina ter visto alguém ou assim querer fugir, não é? Até porque imagina na altura já toda a gente sabia que existia um assassino à solta, não é? Uhum. E dele ter fugido. E por essa razão é que se calhar houve uma segunda vítima nessa noite, porque ele quis saciar aquela vontade que ele tinha de matar, porque sentiu que não conseguiu terminar o trabalho, entre aspas, ok, malta, ter conseguido terminar o trabalho naquela noite e portanto ter feito isso a outra pessoa e se calhar nem estava planeado inicialmente. Sim, exatamente, mas ficou mesmo... Ok, tenho que matar alguém hoje. Ok, isto é mau dizer, mas pronto. Sim, não, mas eu por acaso acredito muito nisso. Apesar de ainda não termos chegado à quarta vítima, não é? À segunda vítima dessa noite. Uhum. Mas pronto, mas eu acho que pronto, era importante decidir referir já. Sim. Agora vou falar um bocado dos testemunhos. Dos testemunhos. Sim. E então, o primeiro foi por volta das 11h45. O Sr. William Marshall viu um homem e uma mulher a beijarem-se e a irem em direção à Dudfields Yard, que foi, portanto, onde o corpo foi encontrado. Marshall descreveu o homem como sendo de meia idade e robusto, tinha cerca de 1,5 m de altura, barbeado e vestido respeitosamente, foi o que ele disse. Usava um casaco pequeno, preto e decotado, uma calça escura e um chapéu de marinheiro. Depois, à 00:30, o polícia William Smith reparou num homem e uma mulher a caminho de Dudfields Yard também. O homem tinha aproximadamente 28 anos e um pequeno bigode. Estava a vestir um sobretudo preto e um chapéu. E mais tarde o polícia veio a identificar então aquela mulher como sendo realmente a vítima. Às 1:25 um homem passou pelo portão para Dudfields Yard para aceder ao bar pela porta traseira. E ele não viu nada no chão ao pé do portão. Contudo, o jardim estava muito escuro e ele não tem certeza se o corpo estaria ou não noutra parte do jardim. Mas pronto, é de relembrar que isto foi às 1:25 e o corpo foi encontrado à 1. O avistamento mais importante de Elizabeth Stride, nos 30 minutos antes do seu corpo ter sido encontrado, foi o do Israel Schwartz. E foi por volta da 00:45 que esta testemunha viu um homem a falar com uma mulher que estava encostada ao portão de Dudfields Yard. E mais tarde a testemunha confirmou que tinha a certeza que era Elizabeth. Então, segundo esta testemunha, o homem devia ter por volta dos 30 anos, com cabelo escuro, pele clara, um pequeno e castanho bigode. Ele parecia estar um bocadinho embriagado e aquilo que ele viu foi uma pequena discussão entre os dois e ouviu a mulher a gritar. Só que ele pensava que se tratava de um caso de violência doméstica e, portanto, não se quis envolver. Depois ele acaba por ver um segundo homem e este segundo homem chamou-o de Lipski, que não se sabe bem. Bem, isto era um termo usado para às vezes querer insultar judeus na altura, e ele era judeu, esta testemunha. Sim, portanto tens que dar aí algum contexto, não é? Que é importante dizer que naquela altura existia, em Whitechapel existiam muitos russos, muitos judeus e que existia uma certa discriminação. Sim, sim. Pronto, só dizer que era judeu não... Tenho medo que vocês não percebam desse lado, mas pronto, ela está a fazer esta referência porque de facto na altura sentia-se uma grande discriminação com os judeus, russos e tudo mais, mas pronto, acho que queria só acrescentar essa nota. E então ele diz que depois este segundo homem começou a segui-lo, mas ele começou a correr e conseguiu despistá-lo. Mas pronto, a polícia também nunca encontrou este segundo homem, apesar dele ter dado uma descrição que era de
Pronto, o homem parecia ter 35 anos, cabelo castanho claro, um bigode ganho, estava a usar um sobretudo preto com um velho chapéu. Mas ainda hoje não se sabe se esta segunda pessoa tinha alguma coisa a ver com o Jack ou não, porque como devem estar a imaginar, o homem que ele viu a discutir com a mulher, desconfia-se que tenha sido realmente o Jack, porque pronto, foi muito perto da altura em que depois o corpo dela foi encontrado. Seja como for, quando o corpo da Catherine foi encontrado, ela estava então deitada e tinha muito sangue à sua volta, e à semelhança das vítimas anteriores, ela também tinha a roupa toda acima da cintura. E então o homicídio da Catherine, na verdade, foi bastante diferente. Ok, não foi totalmente diferente das outras vítimas, mas houve realmente aqui alguns pontos que foram muito diferentes. Eu acho que este homicídio foi muito mais violento, em parte, porque a sua garganta foi também cortada, o abdômen também foi estripado, como já tinha acontecido nas vítimas anteriores. No entanto, o seu rim esquerdo também tinha sido removido e parte do seu útero também. Mas isso também já tinha acontecido com uma das vítimas. No entanto, o rim nunca tinha acontecido. O rim foi retirado e, para além disto tudo, malta, uma parte da orelha também foi cortada e a sua cara foi mutilada. Sim. Portanto, foi a partir deste momento, eu estava-vos a dizer há bocado para decorar o dia 30, porque foi devido a isto que a polícia levou a sério a carta que eles receberam na altura, portanto no dia 27 de setembro. Sim. Foi devido a isto, porque de facto na carta o suposto assassino que se chamava Jack the Ripper, não é disso que ia cortar as orelhas à vítima, e de facto isso aconteceu com a Catherine. E portanto, a partir daí eles realmente começaram a levar a sério a carta, no sentido de que, ok, o assassino é mesmo um homem que se chama Jack the Ripper, ou pelo menos foi o nome que ele deu. Pronto. O que é que se sabe sobre a Catherine? O que é que se sabe que aconteceu antes de ela ter sido encontrada? Na altura em que o corpo de Elizabeth foi encontrado, a Catherine, na verdade, estava na esquadra da polícia, ok? Isto por volta da 1 da manhã, quer dizer, um bocadinho antes, porque ela, à 1 da manhã foi quando ela foi libertada, mas isto aconteceu porque a Catherine estava mesmo muito, muito bêbada e acabou por adormecer num passeio, e quando a polícia a encontrou, eles decidiram então levá-la para a esquadra, e a ideia deles era então deixá-la lá até que ela ficasse sóbria. Ela não gostou nada, porque ela não parava de reclamar, a dizer que queria sair da prisão, e eles estavam à espera que ela ficasse sóbria, mas pronto, foi então à 1 da manhã que realmente ela foi libertada da esquadra, e o corpo dela foi encontrado à 1h44 da manhã, portanto passado 45 minutos mais ou menos. Pronto. O que é que se sabe mais? Existem também testemunhas. Uma das testemunhas disse à polícia que tinha visto um homem e uma mulher, no entanto ele não conseguiu ver a cara da mulher. No entanto, ele conseguiu reconhecer o vestido da Catherine. Portanto, quando ele viu o vestido que a Catherine tinha vestido, ele disse, ok, foi essa mulher que eu vi, porque o vestido era exatamente o mesmo, e segundo esta testemunha, ele viu a Catherine à 1h30 da manhã, portanto, a cerca de 15 minutos antes do corpo ter sido encontrado. No entanto, ele dizia que não tinha visto a cara da mulher e tudo mais, mas ele conseguiu ver a cara do homem. E então, apesar de tudo, é importante ter em conta que a iluminação naquela rua estava muito fraca, ok? Mas a ideia com que ele ficou e que disse à polícia foi que o homem tinha cerca de 30 anos, tinha a pele clara e tinha um pequeno bigode claro, que é bastante consistente com o que outras testemunhas disseram. Sim. Acho importante referir isso. Para além disto tudo, ele também acrescentou que este homem estava a usar um lenço vermelho, que estava amarrado num nó, e usava também assim um casaco bastante folgado e um chapéu de tecido cinza e pontiagudo. No entanto, ok, também é importante referir que esta testemunha não teve propriamente muito tempo para analisar o homem e a mulher, ok? Portanto, ele viu-os assim muito de relance, tanto que mais tarde, quando ele foi, enfim, de certa forma interrogado sobre isto, ele disse que muito possivelmente, se visse o homem novamente, não iria conseguir identificá-lo. Portanto, quer dizer, vale o que vale, né? Pois. Mas pronto, seja como for, pá, mais uma vez, existe, independentemente de tudo, existe aqui, ai, meu maxilar, fogo.
É sério, malta, estou farta deste maxilar, só quero tipo fazer a operação porque isto já me irrita, mas pronto. Seja como for, o que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que, independentemente de tudo, existe aqui uma grande probabilidade de que o homem que ele tenha visto tenha sido de facto o Jack the Ripper, porque quer dizer, isto aconteceu à 1h30, o corpo foi encontrado à 1h45, não é? Mais ou menos, portanto... Era isso que eu ia dizer, ele comete os crimes super rápido, porque todas as testemunhas... Vi nas 15 minutos antes, 20 minutos, ele era para as coisas que ele... Bem, Pois, exato. Sim, eu tenho a mesma opinião. Acho que é pouco tempo. pois. Não sei. Pá, lá está, é assim, isto já aconteceu há muitos anos, não é? Até que ponto é que, de facto, a gente também não sabe até que ponto é que grande parte destas testemunhas são mesmo... Sim, também. Mas é assim, à partida se ficaram na história, não é? Porque à partida... Porque imagina, este caso é estudado por imensa gente. Uhum. Portanto, não me admirava nada que tivessem averiguado se de facto isso faria sentido ou não, tendo em conta os registros, isto é tudo baseado em registros que existiam na altura, não é? Mas pronto, seja como for, o homicídio da Catherine foi o primeiro homicídio que o Jack the Ripper cometeu que de facto trouxe uma pista, uma evidência que realmente pudesse... Ai, meu maxilar! Ai, eu não aguento! Que horror! Ok, mas foi encontrada assim uma evidência que de facto pudesse ter algum significado, não é? Porque até agora não existia assim nenhuma evidência que fosse muito relevante. Mas então, no caso da Catherine, houve, porque foi então por volta das 2h55 da manhã que a polícia encontrou uma parte de um avental cheio de sangue da Catherine, ok? E este avental foi encontrado à entrada de um apartamento em Whitechapel, não é? Em Golden Street, que era muito próximo da Praça Mitre. Sim. E... basicamente este avental estava cheio de sangue e de fezes, e houve também um outro polícia que disse que tinha passado pelo mesmo sítio, mas que não viu nada daquilo. Às 2h20, exato. Às 2h20. E ele na altura disse que, se tivesse lá o avental que ele tinha visto, mas que ele não viu absolutamente nada. Uhum. Portanto, o que é que significa esta pista? No fundo, o que a polícia conseguiu retirar desta pista foi que, como o polícia que esteve lá anteriormente não viu o avental, só encontraram o avental depois, eles acreditam que esse avental foi deixado ali pelo... Ai, meu maxilar... A sério, eu estou cansada. Juro, estou mesmo cansada. Malta, desculpa, eu sabia que isto ia acontecer eventualmente, porque eu começo a falar muito e o meu maxilar tem tendência para isto. Nos vídeos vocês não veem porque eu corto, não é? Mas aqui não consigo fazer isso. Ou melhor, consigo, mas dá muito trabalho, portanto não vamos entrar por aí. Mas isto para dizer que a polícia, recapitulando, sim. A polícia acredita que foi o assassino que deixou ali o avental, ou seja, no momento em que ele estava a fugir após ter cometido o homicídio, ele deixou ali o avental. O que é que isto significa também? Significa que basicamente o Jack the Ripper correu para onde estava a polícia, para onde estava grande parte do movimento. Sim. Porque... enfim, isto é difícil de explicar sem vos mostrar uma imagem do mapa, seja o que for. Mas basicamente, ele em vez de fugir para a direção contrária, ele basicamente foi para onde estava ao meio da confusão. Sim. O que de certa forma até faz sentido. Se calhar ele estava a tentar misturar-se no meio da multidão. A maior parte dos especialistas julgam que isso significa que ele provavelmente vivia ali naquela área, porque para ele voltar... é porque não tinha outra forma de... não conseguia mesmo evitar, entendes? Sim, exato. Eu sei que existe essa teoria. Eu sei que há pessoas que pensam que pronto, que ele vivia ali, que por isso é que ele voltou por aquele lugar, não é? Uhum. Mas, também poderia ter sido uma tentativa dele de se tentar, não é infiltrar, é... Sim, porque ainda por cima, como nós dissemos há bocado... imensas pessoas iam para o pé dos locais do crime. Exatamente, portanto, calhar... ele sabia perfeitamente... depois é assim, ainda por cima ele cometeu 2 homicídios em menos de 1 hora, meu. Pois. Tipo, claramente que aquela zona ia estar cheia de polícia. Uhum. Mas pronto, seja como for, ele foi para as ruas onde havia mais movimento. Eu acredito pessoalmente que ele tenha feito isto para... como é que se diz? Para se misturar no meio da multidão. No fundo é isso que eu acho. Mas pronto, apesar de tu teres razão quando diz isso, porque de facto é essa a teoria mais comum.
E para além do avental, este polícia também reparou que existia uma frase escrita na parede que dizia então o seguinte: os judeus são os homens que não serão responsabilizados por nada. E como eu já vos tinha dito anteriormente, malta, nesta altura em Whitechapel sentia-se uma grande discriminação contra os judeus e, portanto, na altura o comandante da polícia, quando soube desta frase, ele ficou com algum receio que começassem a surgir algumas manifestações e tudo mais, e então ele basicamente pediu para que removessem esta frase da parede. Sim, que foi muito criticado. Sim, foi bastante na altura criticado por alguns. Mas pronto, há quem concorde, não é? Porque a frase já estava meio gasta. Sim, basicamente há quem suspeite que aquela frase já estava lá há imenso tempo, ok? No entanto, não é? Também poderia ser realmente algo escrito pelo Jack the Ripper e por isso é que algumas pessoas também criticam. Exato. No entanto, também não está provado, também apagaram aquilo, portanto também não há forma de saber, na altura também não iriam saber, não é? Pois. Porque não existia tecnologia para isso, não é? Mas pronto, basicamente ele optou por fazer isso porque não queria que, enfim, começasse a existir algumas especulações de que quem teria cometido aquele homicídio, ai, meu maxilar, era judeu. Era judeu, exatamente. E então, pronto, foi devido a isso que ele tomou então essa decisão. A 1 de outubro, a polícia volta a receber outra carta. E a carta ficou conhecida como a Saucy Jack. A carta vinha escrita com tinta vermelha e até com aquilo que pareciam ser manchas de sangue. E a letra também era bastante semelhante à da primeira carta. À da primeira carta, exato. Nesta carta, a pessoa que a escreveu, não é? Faz referência ao duplo evento, ao duplo homicídio que aconteceu naquela noite, o dia 30. Exato, da Elizabeth e da Catherine. O que acontece é que os assassinatos ainda não tinham sido divulgados. Portanto, muitas pessoas realmente acreditam que quem escreveu esta carta foi realmente o Jack, porque, pronto, ele é que tinha o conhecimento da morte daquelas duas mulheres naquela noite. Sim, porque no fundo na altura ainda ninguém sabia que elas tinham sido assassinadas. Quer dizer, sabiam, as pessoas estavam lá no local, não é? Sim. Porque é como nós dizemos há bocado, malta. Eu sei que se calhar vão surgir dúvidas, mas imaginem, é como eu vos digo, na altura não existia internet, não existiam telemóveis, não existia nada disso, ou pelo menos não telemóveis como hoje em dia, não é? E é assim, as pessoas estavam lá no local, se possam ter aperceberam-se tudo muito bem, mas quer dizer, não havia ainda nada noticiado, não é, sobre estas mortes e, portanto, quando esta carta foi recebida, ainda não existia a notícia de que estas mortes tinham ocorrido, o que significa que não existiriam pessoas a mandar cartas no gozo a dizer que tinham cometido estes homicídios. No Exato. fundo é isto. Mas pronto. E então, depois, a 16 de outubro de 1888... o líder do Comitê de Vigilância de Whitechapel, que basicamente era um grupo de voluntários locais que patrulhavam as ruas de Whitechapel, não é? Durante os assassinatos, ele recebe então a carta from hell, ou seja, do inferno. A carta vem num pequeno pacote embrulhado em papel castanho e dentro desse pacote vinha uma carta e um rim. Agora, existe algum debate sobre o rim. Alguns acreditam que pertencia realmente à Catherine Eddowes, enquanto que outros acreditam não passar de uma brincadeira mórbida. Há muita gente que pensa que provavelmente foi uma brincadeira por um aluno de medicina. E foi então a 9 de novembro de 1888 que se dá o último homicídio. Ou seja, a morte da quinta vítima, que se chamava Mary Kelly. Mary tinha 25 anos e era... O que é bastante interessante já agora. Porque, não sei se vocês já repararam, malta, mas até agora todas as vítimas que nós vos falámos eram mulheres que tinham por volta dos 40 anos e a Mary Kelly, ao contrário dessas vítimas, tinha 25 anos, portanto ela era muito nova, muito mais nova do que as outras vítimas, o que mostra aqui claramente que o modo também está aqui a mudar um bocado. Uhum. Ela era irlandesa e foi descrita como sendo uma mulher bonita, com pele muito clara e um cabelo claro. A Mary, tal como as outras vítimas, recorreu também à prostituição e estava também a alugar um quarto que ela inclusive partilhava com Joseph Barnett, que era, pronto, eles namoravam na altura. Sim, mas ele gostava imenso dela, por aquilo que dizem, mas eles discutiam imenso, porque ele não aprovava
pronto, não gostava o muito. modo de vida da Mary. No Exato. fundo, ele era completamente contra o facto dela ser prostituta. Pá, e depois ela também muitas das vezes levava lá as amigas dela para casa, não sei o quê, que ele ficava sempre uma grande confusão e ele não gostava mesmo nada disso. Sim, tanto que uma semana antes dela Ter sido morrer, encontrada. eles discutiram exatamente por causa disso, porque ela tinha levado para lá também 2 amigas prostitutas, pronto, amigas dela, e ele não gostou nada da brincadeira e então até chegaram a partir a janela e pronto. E ele então foi-se embora. Sim, ele depois acabou por deixar de viver com ela. Sim. Quer dizer, isto aconteceu uma semana antes dela ter sido encontrada morta, né? Portanto também não foi muito tempo, mas pronto. E portanto, no dia 9 de novembro de 1888, às 10h45 da manhã, o assistente do senhorio de Mary vai ao quarto dela para coletar a renda, que estava já até atrasada. Ela não abriu, ele espreitou pela janela e viu imenso sangue e chamou o senhorio. E basicamente depois o senhorio foi lá e ficou horrorizado com aquilo que viu. E os polícias também que depois foram à cena, tipo, ficaram super traumatizados porque foi mesmo uma cena horrível. Isto é um bocado gráfico, mas pronto, eu vou dar a descrição só para terem uma noção. Sim, ficam avisados. Sim, mesmo. A parede de trás da cama estava ela foi encontrada deitada na cama. Sim, dentro da casa dela, atenção. Sim. Que é bastante contrário às outras vítimas. Uhum. Mas pronto. A parede de trás da cama estava salpicada de sangue. Na mesinha de cabeceira estava um monte de carne humana. E na cama, irreconhecível, como eu já tinha dito, estava a Mary Kelly. E o corpo estava praticamente esfolado. E pronto, a garganta foi destroçada até à espinha e quase todos os órgãos internos do abdômen foram retirados. E o coração dela nunca foi encontrado. Portanto, claramente horrível. estamos... tipo, a cena do homicídio da Mary é que foi muito, muito mais violento. Sim, mas também pode ter sido mais violento porque foi a única vítima, em casa, exatamente, em que ele teve, pronto, podia sentir-se mais à vontade, tinha o tempo todo. Pá, sinceramente não me parece que ele não se sentisse à vontade na rua, porque para ele arriscar matar 2 mulheres na mesma noite, digo eu, não sei, mas, pá, eu não sei, eu acho que este homicídio foi muito... tenho a certeza que este homicídio foi muito mais agressivo, né? Sim, sem dúvida. Foi muito mais violento. Mas pronto, malta, no fundo são estas as vítimas conhecidas do Jack the Ripper, as 5 vítimas que se tem mesmo a certeza que foi o Jack the Ripper. No entanto, como eu já vos tinha dito também no início deste episódio, existem outras possíveis vítimas que, apesar de não estar totalmente provado que tenha sido o Jack the Ripper, existe uma certa desconfiança, ok? Uma dessas vítimas era uma mulher que se chamava Emma Elizabeth Smith, que foi assaltada e violada em Whitechapel no dia 3 de abril, portanto muito antes sequer destes homicídios começarem, ok? E ela morreu então no dia seguinte no hospital, porque basicamente o que aconteceu foi que ela foi encurralada por 3 homens na rua. E eles, pronto, assaltaram-na e violaram-na e acredita-se que um desses homens possa ter sido o Jack the Ripper. Mas também há muita gente que diz que isto foi tipo, pronto, um gangue. Sim. Porque a própria zona era super violenta, como nós já tínhamos dito, e muito crime. Sim, aconteciam assim coisas muito, muito macabras naquela zona, portanto, pá, não existe nada que ligue isto mesmo ao Jack the Ripper, mas pronto. E existe também outra vítima que foi então Martha Tabram, que foi assassinada no dia 7 de agosto e que sofreu 39 facadas. Sim. Mas pronto, mais uma vez, também não se sabe se foi de facto o Jack the Ripper ou não. E aliás, eu não... Pá, porque assim, as outras vítimas sabe-se de certeza, porque de facto o modus operandi é praticamente o mesmo, apesar de haver algumas... Há pessoas que desconfiam como 7 de agosto, pronto, foi antes, não é? Porque a primeira vítima, a Marianne Nichols, foi 31 de agosto, que talvez ele... Pronto, ainda não soubesse, isto é depois estranho dizer, não é? Mas não soubesse bem aquilo que gostava de fazer com as vítimas e que tivesse basicamente a descobrir ainda o seu modus operandi dele, estás a ver? Sim. Mas pronto, também não se sabe. Sim, não está de todo provado. Seja como for,
Agora chegamos então àquela parte, né, malta, que vocês já sabem qual é, que é então discutir suspeitos e teorias. Portanto, como vocês devem estar a imaginar, até os dias de hoje, pá, existem inúmeros suspeitos e imensas teorias sobre quem é o Jack the Ripper, não é? Ai, meu maxilar. E portanto, nós vamos falar sobre algumas, ok? Não vamos conseguir falar sobre tudo, porque este é um caso que tem muita informação. Sim, só para vocês terem uma noção, existem tipo sites totalmente dedicados ao Jack the Ripper, ok? Tipo de pessoas que vão lá mesmo tipo partilhar teorias e falar de possíveis suspeitos e tudo mais, portanto existe muita coisa mesmo, é impossível, ok? No entanto, nós vamos falar assim sobre os que nós achamos mais relevantes, ok? E vou começar então por vos falar de um homem que se chamava Montague John Druitt. É importante referir que estes 3 primeiros suspeitos são considerados importantes porque basicamente quem os apontou foi um investigador. Exato, a Polícia Metropolitana de Londres e pronto, ele escreveu sobre 3 suspeitos e então são estes 3 primeiros que nós vamos então falar. Sim, este homem chamava-se Melville McNaughton. Nunca sei dizer o nome dele. Não, mas está bem. Como é que é? McNaughton? Melville McNaughton. Crazy. McNaughton. McNaughton. Ok. Eu agora já estava a pensar no nome, no nome num saco assim british, mas pronto. Mas sim, no fundo este homem investigou muito este caso e portanto ele chegou à conclusão que existiam realmente 3 suspeitos e vou falar de um deles que, como eu já disse, é o Montague John Druitt. Estes nomes não me peçam para dizer como deve ser, que eu não sei. Mas pronto, basicamente este homem de Druitt trabalhou então como advogado e ele trabalhava também como professor assistente num colégio interno em Blackheath, que era portanto a sudeste de Londres. E então, porquê que ele é um suspeito interessante? Porque este homem era um homem que tinha muito interesse em cirurgia e tinha uma pessoa na família que era médica. Portanto, ele apesar de não ser médico, tinha pessoas da família que eram médicos e ele próprio tinha muito interesse nisso. E porquê é que isto é interessante? É interessante porque o Melville, portanto aquele investigador da polícia, tinha a teoria que o Jack the Ripper era médico. Sim. Apesar disso não estar provado, mas ele acreditava nisso devido ao facto dele desventar as vítimas e tudo mais. Mas é importante seres isso, porque ainda hoje muitas pessoas acham que ele era alguém com conhecimentos médicos, exatamente por causa daquilo que ele fazia. Eu própria acredito que ele fosse, que ele tivesse qualquer coisa, mas pronto, basicamente este homem foi despedido em 1888, que foi o ano em que ocorreram estes homicídios. Sim, ele é despedido da tal escola. Exatamente, a escola onde ele trabalhava. E então ele próprio dizia que estava a ficar maluco, como a sua mãe, porque a mãe dele estava internada num hospital psiquiátrico. E pronto, ele começou a entrar numa que estava a ficar louco e não sei o quê. A própria família dele suspeitava que ele... Ai, meu maxilar. Eu não sei quantas vezes é que eu já disse neste episódio. Malta, se vocês estiverem a contar a quantidade de vezes que eu já disse o meu maxilar, por favor, deixem nos comentários no YouTube. Se vocês estiverem a ver isto no YouTube. Porque eu neste... Eu nesta altura estou só envergonhada. Era isso que eu ia dizer. Obrigada. Ossos da cara. Oh, reis me partam. Olha, eu agora já perdi o raciocínio. As pessoas já se esqueceram tudo o que eu estava a dizer. Para de rir. Ai, que horror, já parei. Como eu estava a dizer, a própria família dele suspeitava que ele fosse o Jack the Ripper, ok? Pronto. No entanto, no dia 31 de dezembro de 1888, o corpo deste homem foi encontrado no rio Tamisa. E o corpo já estava lá há algum tempo, tinha pedras nos bolsos, o que indica, sem dúvida alguma, suicídio. Sim, sem dúvida alguma, quer dizer, pode ter sido homicídio, nem terem posto pedras nos bolsos, nunca se sabe. Mas isto para o McNaughton era interessante porque, basicamente, quer dizer, os homicídios do Jack pararam, tipo, ele basicamente, houve a última vítima e desde aí que não voltou a acontecer nada dentro daquele género. Por isso, obviamente que aqui também está a partir do pressuposto que o Jack the Ripper ou morreu ou desapareceu, ou seja o que for, não é? Tenha ido para outro lado qualquer. E por isso é que ele era um dos suspeitos que ele mais acreditava que fosse mesmo o Jack the Ripper. Em segundo lugar, como suspeito, temos Michael Ostrog. Este também foi apontado pelo polícia McNaughton.
Exatamente. Melville McNaughton. Melville McNaughton. E o Melville McNaughton tinha escrito sobre Michael Ostrog e basicamente escreveu que ele era um médico russo e que tinha sido preso num hospício como um maníaco com tendências homicidas. Contudo, há pessoas que contrariam isto, porque Ostrog tinha sido preso, ele era um ladrão e vigarista e passou muito tempo da sua vida adulta realmente preso. Contudo, ele não tinha, assim, atos muito violentos. Ele nunca tinha... Pronto, não era uma pessoa muito violenta. Sim, ele basicamente era uma pessoa que cometia muitos assaltos e tudo mais, tanto que ele chegou a ser preso por isso, como estavas a dizer. Inclusive, durante o julgamento, ele mostrou claros sinais de que estava assim meio maluquinho da cabeça. Portanto, sinais de insanidade, tanto que ele na altura chegou a ser internado num hospício. Sim, em 1887. E depois é liberto? Tanto faz. No dia 10 de março de 1888. Mas ele tinha que reportar regularmente à polícia como condição, mas... Ou seja, como é também a liberdade condicional nos dias de hoje. Sim, mas ele desapareceu. E aí ele simplesmente desapareceu. Exato. A polícia suspeitou dele porque a certa altura na investigação eles estavam à procura de um lunático com conhecimento médico. Porque pronto, naquela altura todos os médicos legistas estavam a dizer que realmente o assassino tinha que ter algum conhecimento médico, que depois mais tarde foi contrariado por outros médicos legistas, mas pronto, fica só nota. E então a polícia andava a verificar a saída das pessoas de hospícios coincidentes com o início dos homicídios. E também que tivesse algum conhecimento, não é? Porque segundo este investigador, o Ostrog era médico. Sim. E portanto eu tinha dito que ele desapareceu a 10 de março de 1888 e a polícia então realmente ficou muito suspeita dele. Contudo, veio-se a perceber que ele foi preso em França com uma sentença de 2 anos e até foi para a ala de lunáticos. E ele foi liberto em 1890. Desculpa, mas porquê é que tu dizes lunáticos? Eu nunca digo isso. Eu disse lunáticos. Estás sempre a dizer lunáticos. É bem engraçado, porque tipo, isso não se diz assim. Ok. Pronto, ele foi para a aula de psiquiatria. Pronto. A sério, eu anulei. Não é que tipo... Eu nem sequer me apercebi que tinha dito lunáticos. Quando dizes lunáticos parece bem tipo, aquela pessoa é bem lunática. Tipo, lunática és tu quando estás a dizer lunática. Oh meu Deus, ok. Bem, de qualquer das formas, ele apanhou uma sentença de 2 anos e ele foi liberto em novembro de 1890. Portanto, ele foi preso em 1888. O que indica que ele deve ter fugido para a França e pronto, não estava em Londres para cometer os crimes. Em terceiro, temos Aaron Kosminski, outro suspeito de McNaughton. E ele disse o seguinte sobre o Kosminski. É um judeu polaco e residente em Whitechapel. Este homem ficou louco devido a muitos anos de indulgências em vícios solitários. Ele tinha um grande ódio pelas mulheres, especialmente na classe das prostitutas, e tinha fortes tendências homicidas. Ele foi para um manicômio em março de 1889. Aaron realmente passou algum tempo num hospício em 1889 e acabaria por residir nos hospícios até à sua morte em 1919. É importante referir que a sua aparência condizia com as descrições dadas pela polícia na praça de Mitre. Eu não sei dizer isto, mas pronto. Mitre. Também não sei, eu há bocado também tive problemas. Pois. Nunca sei dizer esse nome. E recentemente, em 2014, um entusiasta, ou seja, uma pessoa que investigava o caso do Jack the Ripper, que tinha muito interesse neste caso e queria realmente descobrir quem é que este homem era, não é? Exatamente. Ele afirma que descobriu que Aaron Kosminski era realmente o Jack o Estripador. O Aaron é o suspeitado a falar agora. Sim. Isto porque ele conseguiu o child de uma das vítimas, a Catherine Eddowes, num leilão e depois pediu ajuda a um especialista de ADN. Para analisar, no fundo, esse pedaço de roupa, né? Se existe algum tipo de vestígio nessa roupa. Exatamente. E foi comparado, depois, tipo, o ADN da Catherine, não é? Foi comparado com o da tetraneta da vítima, não é? Para comprovar a autenticidade do Shyle. Sim, isto basicamente porque este Shyle tinha sangue. E para além disto tudo tinha também uma amostra de sêmen, certo? E então basicamente o que este especialista da ADN fez foi então comparar esse sangue à tetraneta, como tu já tinhas dito, para realmente comprovar que aquele sangue pertencia à Catherine, não é? Portanto à vítima. Sim. E por outro lado, isso confirmou-se, certo? Não, o que é que aconteceu?
ele identificou uma mutação no ADN, tanto no Shyle como na tetraneta da Catherine No Shyle estás a dizer o sangue, certo? Sim. Exatamente, ele detectou uma mutação, correto? Sim, e a mutação que ele identificou era uma mutação muito rara. Sim. Contudo, veio-se a descobrir que afinal ele fez um erro qualquer no meio daquela análise toda. Sim, eu recordo-me de ter visto isso. Afinal, tipo, aquilo era uma cena que qualquer pessoa podia ter, uma mutação. E há uma mutação comum. encontrada em mais de 99% das pessoas de descendência europeia. Portanto, podia pertencer a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Ou seja, isto, primeiro de tudo, isto nem sequer chegou a analisar o semen, nem nada, porque aquilo, quer dizer, estava mais do que provado desde o início que nem era o sangue da vítima. Não, ele fez umas avaliações também ao ADN de Kosminski, mas depois outros especialistas vieram dizer que a técnica que ele usou, um subtipo qualquer, não é único, lá está, nós não percebemos muito isto, não é? Mas um geneticista britânico muito conceituado até que veio comentar sobre as evidências e disse que nada daquilo que foi encontrado é concreto, portanto tudo isto foi um bocado descartado. Sim, foi uma tentativa que não deu em nada, não é? Uhum. Outro suspeito também bastante conhecido no caso do Jack the Ripper é um homem que se chamava George Chapman. Na verdade, este não é o nome verdadeiro dele, ok? Ele, basicamente, ele adotou este nome porque ele casou-se com uma senhora que se chamava Annie Chapman. Porque já agora não é uma das... Eu sei que é o nome igual a uma das vítimas, mas não tem nada a ver com a outra. Não é a vítima, ok? Não confundam. Por acaso foi só uma grande coincidência, né? Uhum. Mas pronto, basicamente o George, na verdade, se chamava Severin Klawowski e ele era polaco, ok? E era também cirurgião. E ele terminou então o curso em 1887 e foi no fim desse ano que ele se mudou para Londres, ok? Pronto. Isto de uma forma muito resumida, não é, malta? Porque é que este suspeito realmente é interessante? É interessante porque veio-se a descobrir que este homem tinha assassinado 2 mulheres que ele tinha tido. Ele, inclusive, na altura foi declarado como culpado e, inclusivamente, foi executado em 1903. Sim. Portanto... Mas é importante dizer que ele assassinou-as, mas com veneno. Portanto, o modo era um bocadinho diferente. Sim, é assim. No fundo é... Quer dizer, um homem, ele mudou-se para Londres mais ou menos no ano em que os homicídios começaram, era cirurgião, certo? O que é bastante consistente com aquilo que nós já sabemos, com o modus operandi do Jack the Ripper. E para além disto, tudo mostra claros, sinais claros de... Como é que se diz? Não é... de violência. Sim. De violência. No entanto, é como estás a dizer, Emma, é como a Emma está a dizer, que é ele... envenenou as mulheres, portanto não é de todo consistente com os homicídios de Jack the Ripper, mas pronto, é um suspeito que é bastante conhecido e nós decidimos também incluir aqui. Na zona durante os homicídios e quando ele depois vai para a América e quando ele vai, os homicídios pararam, Exato. Portanto. Por isso é que existe essa suspeita. Eu sinto que todos estes suspeitos não há assim muitas evidências contra eles, sem não é? dúvida, não Portanto, existe isto praticamente é tudo nada. Um bocado existe um que eu realmente desconfio, mas já vamos lá chegar. Eu acho que eu desconfiamos do mesmo. Depois, em quinto lugar, temos Francis Tumblety. Ele era um médico também e ele tinha sido preso e acusado de atos de indecência no dia 7 de novembro de 1888. Estes atos de indecência... encontramos que eram atos, homossexuais e na altura era ilegal, na altura toda. Já toda a gente sabe como é que a homossexualidade era encarada, né? Exato. E segundo o polícia que mais suspeita deste, e por isso é que este suspeito é tão conhecido, o Dr. Francis foi para a França e depois nunca mais foi visto. Portanto, está a entender que fugiu depois dos homicídios terminarem. Contudo, isso não é verdade. Ele chegou à França e depois foi para Nova Iorque e mesmo em Nova Iorque muita suspeita caiu sobre ele porque o New York Times até tinha publicado um artigo sobre o facto de ele ter sido preso e que provavelmente tenha sido por causa dos assassinatos do Jack. Portanto, ele perseguiu um bocadinho. Uma das razões pela qual se suspeita dele, e isto é um bocado estranho realmente, é devido ao facto de na altura se dizer que ele era conhecido por colecionar órgãos e coisas assim, incluindo úteros. Mas não há prova de que tal seja verdade, portanto é bem possível que isto tenha sido até inventado. Inventado pela imprensa na altura, não me admirava nada. Pois. Mas pronto.
Outro suspeito era um homem que se chamava Thomas Neil Cream e este homem também era médico, malta. Uau, só médicos. Eu acho que no caso do Jack the Ripper basta ser médico para ser suspeito, muito honestamente. Mas pronto, por acaso este suspeito até compreendo o porquê. Sim, também. Porque basicamente este homem era conhecido por ter envenenado 4 prostitutas. Portanto, aqui temos uma coisa em comum que é o tipo de vítima, não é? Portanto, o facto de serem prostitutas. Apesar do modus operandi não ter nada a ver. Ser totalmente diferente. Exatamente. Mas pronto, ele basicamente envenenou 4 prostitutas, ficou inclusive conhecido como envenenador de Lambeth. E pronto, ele basicamente foi enforcado em 1892 devido a estes homicídios. E porquê é que isto ficou um bocado na história? Porque quando ele ia para ser enforcado, ele basicamente, uma pessoa que estava lá ouviu a dizer... Um enforcador? Sim, um enforcador, a pessoa... Pronto, vocês estão a visualizar como é que era antigamente, né? Para enforcar as pessoas. Pá, imaginem Piratas das Caraíbas, estão a ver? Ou então o Shrek. Tipo o Shrek, aquele boneco. Não te lembras do Shrek quando aparece aquele gajo com o capuz? Não é no Shrek? Eu não me lembro. Bem, de qualquer das formas... Não é no Shrek? Eu acho que é no Shrek. Eu não sei, não faço mesmo a menor ideia. Pronto, mas imaginem aqueles homens tipo com o capuz. Pronto, os enforcadores, né? Bem, basicamente ele ouviu o Thomas a dizer antes de ser enforcado: I am Jack. 3 Ou seja, pontos. eu sou Jack. 3 pontos. Estão a ver uma coisa como se fosse tipo I am the Jack. I am Jack the Ripper. Exato. Pronto, mas isto também não está provado, como é óbvio, mas pronto, é interessante. E para além do Thomas, existe também mais uma pessoa também interessante, que é então um homem que se chama Carl Feigenbaum. Estás a rir por quê? Porque tu correste tão rápido esse nome. Feigenbaum. Eu também não sei como é que se diz. Quando eu não sei como é que se diz, epá, mais vale dizer rápido que assim dói menos, estás a entender? Exato. Mas pronto, basicamente o Carl foi então um homem que foi preso em 1894 por ter cortado a garganta a uma mulher. Em Nova e isto Iorque. aconteceu em Nova Iorque. Pronto. E basicamente, ele após ter sido executado, o advogado dele veio dizer a público que ele tinha-lhe confessado meu maxilar, que tinha um grande ódio por mulheres e que tinha o grande desejo de as matar e de as mutilar. Portanto, bastante consistente com o Jack the Ripper. Definitivamente. Tanto que o próprio advogado acreditava que ele era mesmo o Jack the Ripper. E pá, pronto, basicamente esta teoria ganhou alguma atenção devido a isto, mas quer dizer, isto nunca passou. Sim, nunca passou disso, não havia absolutamente nada que realmente indicasse que fosse ele. No entanto, existia um ex-detetive, não é? Que escreveu um livro e que basicamente escreveu nesse livro que o Carl tinha estado em Whitechapel na época dos assassinatos e que também tinha sido responsável então por crimes semelhantes nos Estados Unidos da América e na Alemanha. Se realmente ele esteve em Whitechapel naquela altura, ele até pode ser, quer dizer... Sim, mas sinceramente eu não quero bater muito nisto porque acho completamente ridículo. Não existiam sequer provas que ele tinha estado em Whitechapel. Pois isso. Aquilo que me dá a ideia sobre este suspeito foi que basicamente ele cortou a garganta àquela mulher, pelo menos essa vítima conhecida era, certo? Mas que depois tipo o advogado veio falar e pronto, e as pessoas pegaram nisso, porque também assim, imagina, na altura existia imensa curiosidade sobre este caso, portanto as pessoas acabaram se calhar um bocado por ir por aí. Outro suspeito também foi o Frederick Deming e ele também foi preso por assassinar a sua segunda mulher em Melbourne em 1892. No entanto, veio-se dizer mais tarde que ele também tinha assassinado a sua primeira mulher, ok? E tanto uma como a outra que lhes tinha cortado as gargantas. E isto aconteceu, portanto, em 1891. Essa Sim, primeira mulher, portanto, que em foi em Liverpool. Inglaterra, a segunda foi na Austrália, a primeira em 1891 foi exatamente, portanto, na foi Inglaterra. antes, ele estaria na Inglaterra. Pronto, e também muito honestamente não passa disto, basicamente foi isto, tinha morto as suas mulheres. Sim, acho que depois da sua condenação na Austrália, não é? Houve relatos nos jornais que ele confessou pelo menos os 2 últimos assassinatos de Whitechapel, né? Do Jack the Ripper, mas tipo... Epá... Também não entendo. Qual é que é a cena de confessar os 2 últimos e não os outros? Eu não sei se já reparaste, mas tipo, há sempre uma pessoa, olha, um lunático, como tu disseste há bocado, né? Que aparece e diz que matou as pessoas, mas pronto. Em nono lugar temos Joseph Barnett. E não sei se vocês se lembram de do nome de Joseph Barnett, mas ele era o namorado
da Mary Kelly, e ele viveu com ela. Portanto, a última vítima conhecida do Jack the Ripper. Sim. Existe também, isto é interessante, algumas fontes que dizem que Barnett pode ter vivido em 10 localizações diferentes naquela zona de Londres. Portanto, se isso realmente é verdade... Certo? Exato. Ok. Quer dizer, não sei se é na altura dos homicídios. Aliás, 10 localizações diferentes é um bocadinho de tempo, não é? Não tenho bem a certeza. Mas pronto, durante aqueles anos... estás a dizer isso para dizer o quê? Que ele ele conhecia bem a zona. Ele trabalhava como carregador de peixe e... Estás a rir aqui? Ela ainda nem sequer começou a falar, mas já está a rir. Eu senti que... Não, isto nem sequer é de piada nenhuma, calma, mas eu disse carregador de peixe e acho que vi-te a fazer uma cara ou não, tipo... não, mas continua. Ok, isto não é de piada, eu não me devia estar a rir. Bem... segundo um dos jornais, a 10 de novembro de 1888, Barnett referiu-se a Mary Kelly como a sua mulher, quando na verdade ele era apenas a sua colega de quarto. Isto é só para mostrar que Barnett realmente estava mesmo fascinado com a Mary. Sim, no fundo eles tinham umas coisitas e tal, mas pronto. Ele estava mesmo tipo apaixonado. Contudo, como já dissemos lá em cima, ele não concordava com a profissão da Mary e ele até tentou sustentá-la de forma a que ela não tivesse de se prostituir. No entanto, quando Barnett perdeu o seu emprego, Mary voltou a prostituir-se. Então qual é que é a teoria? Preparem-se, malta, esta teoria é bem interessante. Segundo esta teoria, Barnett cometeu os primeiros homicídios para assustar a Mary, para que ela parasse de se prostituir. E... o que na verdade até estava a resultar ao início. Sim, lá está, só que como eu já tinha dito, ele perde o emprego e Mary então volta para as ruas, por assim dizer. E eles discutiam muito por causa dos problemas financeiros e Barnett também não gostava de Mary, tipo o facto de ela beber tanto. Tudo isto mais aquela discussão que nós já tínhamos dito, quando a Mary levou para lá duas prostitutas para a casa e pronto, e na altura inclusive ele saiu de lá, não foi? Exatamente. Ele basou. E, portanto, na altura, claro que a polícia acabou por interrogá-lo, não é? Mas, quer dizer, ele também foi logo solto. Não havia nada que eles pudessem fazer para o acusar de absolutamente nada, né? Até porque eles sabiam que era o Jack... Pronto, sabiam que era o Jack the Ripper, não sabiam se poderia ser ele ou não. Mas pronto. E como esta teoria até faz algum sentido, porque como ele era chegado à Mary, as outras prostitutas conheciam-no e podiam até sentir-se bastante à vontade ao pé dele. Apesar disto, tipo... é tristeza, mas é triste, mas é real, né? Tipo, elas iam com qualquer homem, porque estavam à procura de cliente. Portanto, isto sentirem-se à vontade ou não, qualquer homem teria fácil acesso acho que é um elas. bocado indiferente nesse sentido. Neste caso não faz grande sentido. Uma coisa estranha, um jornal na altura declarou que os amigos de Barnett o chamavam de Jack, o que... Sim, também é curioso. E ele também corresponde à descrição física e psicológica feita pelo FBI. E segundo esta teoria, depois da morte de Mary, obviamente Barnett não teria mais nenhuma razão para continuar os homicídios. O que de certa forma justifica bastante o porquê do homicídio dela ter sido tão diferente na minha opinião. Exato. E só o facto do coração dela desaparecer tipo, parece mal super poético e assustador ao mesmo tempo. Parece mesmo que está com raiva, não é? Exato, tipo, porque o crime dela assim. O homicídio dela foi muito mais violento. E é como eu digo, eu acredito, malta, já agora vou já aqui tipo, né? Vou já aqui tipo descarrilar tudo o que eu estou a pensar. Eu acredito mesmo que tenha sido este homem. Porque ele foi muito mais violento com a última vítima do que com as outras, e eu não acredito que tenha sido pelo facto de estar dentro da casa dela, mas sim por causa disto. Eu também não acho isso totalmente estranho. Um homem, das duas uma, ou Jack the Ripper morreu, ou então não sei o que é que lhe aconteceu, porque é muito estranho os homicídios simplesmente pararem. E o facto de existir esta pessoa na vida da Mary Kelly e odiar tanto a prostituição, para mim é um sinal muito forte de que muito possivelmente tivesse sido ele. Sim, mas eu também... Quer dizer, destas teorias todas, honestamente, esta é aquela que me salta mais à vista, não é? Mas, não sei, porque se ele tivesse a matá-las mesmo com um objetivo, simplesmente matava-as, estás a ver? Agora, os homicídios foram crescendo, a violência foi crescendo, parece que tipo, a pessoa tinha gosto por aquilo. A gostar. Então, e parava só porque a Mary morreu. Porque imagina, se calhar suicidou-se. Ele não se suicidou, né? É que tu, quando depois com essas coisas,
tipo, eu tenho logo aquela cena de responder assim, né? Pois, Mas imagina, silencioso, ok, tudo bem. Então deixa-me pensar como é que eu te vou responder. Porque é assim, eu não concordo contigo. Ok? Porque, opa, imagina, o que é que tu tinhas dito mesmo? Eu estava a dizer, parece que a pessoa que fez aqueles Ah, homicídios ok, estavas a dizer que tinha gosto, porque aquilo não é? foi tornando-se cada vez mais violento. Certo, e que não faria sentido parar, não é? Pois. Pá, mas imagina que, opá, a motivação dele era mesmo essa. Tipo, imagina, Ia fazer até aquilo tudo. hoje não se sabe ao certo o que é que motiva mesmo alguém. Opá, imagina, existem vários estudos sobre os serial killers, não sei o quê. Pá, existe aquela teoria de que os serial killers têm mesmo aquela vontade de matar e que nunca param e não sei o quê. E que não conseguem parar. Exatamente. Mas quer dizer, não está totalmente provado qual é que será a motivação que leva as pessoas a serem serial killers. Imagina, pode ser de facto uma doença, como se fala no caso do Ted Bundy e tudo mais, correto? De facto, eles serem psicopatas e tudo mais. Mas, quem sabe, se calhar pode haver mesmo uma motivação que não seja uma doença, mas sim realmente tipo quase como uma missão. Estás a entender o que eu estou a querer dizer? Sim, só estava a Apesar querer de eu também lançar... compreender o que estás a dizer, né? Uma pessoa à partida realmente não iria Porque se fosse parar. um objetivo só para assustar, era mesmo necessário estar a arrancar os úteros e os rins. Pá, mas e ir crescendo. imagina aquelas pessoas que tipo passam assim, matam a mulher, ou matam o marido, ou matam o namorado e matam a namorada, estás a ver? Sim. Essas pessoas muitas vezes cometem esses crimes de paixão, certo? Uhum. E não ficam serial killers, tipo, não ficaram do género, pá, adorei matar, vou continuar, estás a ver o que eu estou a querer dizer? Se calhar este homem fez aquilo com o propósito de assustar a pessoa que ele gostava, epá, e no momento em que a matou, sentiu que já não havia necessidade de continuar. Sim, mas pronto, nós vamos andar para a frente, mas aquilo que eu estou a querer dizer é só que se fosse realmente só com um objetivo, eu acho um bocado estranho, tipo, tudo aquilo, o modus operandi, estás a ver? Parece mesmo Sim, de alguém eu que é concordo. maluquinho e que gosta mesmo de, pá, sei lá. Sim, de matar, eu já percebi o que estás a querer dizer. E concordo contigo, atenção, estou Sim, só sim. aqui a pôr outra Eu também hipótese. acho esta teoria bastante interessante, todas aquelas que temos aqui, honestamente, porque lá está, a Mary era mais nova, foi morta dentro de casa, o que isso também pode mostrar que o Sim. Jack queria, pronto, ter mais tempo e espaço sozinho, não no meio das ruas. Mas pronto. Pá, no meio disto só faltava ele ser médico. Pois. Há quem diga que ele conseguia estripar porque, pronto, tratava dos peixes. Não sei. Mas há quem há diga. médicos legistas, lá está, que dizem que aquilo não, tipo, os homicídios não provam que o Jack tivesse conhecimento médico, portanto, pronto. Yeah. Penúltimo suspeito, temos Charles Cross. Também não sei se lembram deste nome, mas Charles Cross foi a primeira testemunha, por assim dizer, que nós falámos. Não foi a primeira testemunha, mas foi o homem que encontrou a primeira vítima, a Mary Ann Nichols. As pessoas suspeitam dele, primeiro porque quando ele encontrou Mary, ela tinha acabado de ser assassinada. Não sei se lembram, mas... Isso é bué de estranho. Porque nós tínhamos dito, não foi que ele basicamente encontrou a vítima e foi até quando nós dissemos, malta, que se suspeitava que na altura tivesse ainda lá o assassino, porque aquilo foi mesmo um curto espaço de tempo. Exatamente. E que quando chega, não sei se também se lembram, mas depois aparece um segundo homem, Uma o segunda Robert pessoa, Paul, exato. e que talvez ele tivesse, o Charles Cross de repente tivesse inventado, oh meu Deus, está aqui Exatamente, uma mulher. pessoa, exato, e tivesse tentado disfarçar a situação, não é? Outra razão que leva as pessoas a suspeitar dele é o facto de ele ter mentido naquela noite. Ele disse que o nome dele era Charles Cross E na verdade não era. não era Charles Lechmer. Lechmer, pronto. Lechmer. Eu não sei como é que isto se lê. Que é o seu verdadeiro nome. Mas é assim, isto não era totalmente incomum na altura. Muitas pessoas eram conhecidas pelo seu segundo nome e não pelo último, portanto... Eu agora hoje em dia é um bocado ao contrário. Pois. Mas pronto, era uma mentirinha inocente, quer dizer, se calhar ele usava Charles Cross e nem sequer pensou nisso. Outra coisa estranha é que o caminho que o Charles fazia para o trabalho todas as manhãs passava pela maioria dos locais dos crimes, exceto dois, o de Elizabeth Stride e a Catherine Eddowes. Contudo, a sua mãe vivia nessa zona. Portanto, pronto. Mas que ele até poderia conhecer... Mas bem é só a isto, zona. não existe Sim, eu nada não mais tenha contra sido ele, ele. portanto, exato. Mas pronto, malta, e por fim vamos então para a última teoria, não é? Que nós já estamos aqui a arrastar-nos um bocadinho. E esta teoria, pá, para mim é a mais interessante delas todas, que é então a teoria de que o Jack the Ripper, na verdade, é uma mulher. Tchanã! A descer... Ai, desceu.
O quê? A Jill the Ripper. É como é conhecida esta teoria, Jill. Puto, parecia que estavas a dizer chill. Eu disse Jill ao início, enganei-me. Ai meu Deus, ok. Eu guardava assim, chill o quê? Eu estava assim, o que é que eu fiz? Não, é Jill. Mas pronto, sim, de facto existe também a teoria de que o Jack the Ripper possa ser uma mulher, caso seja conhecido, como tu estavas a dizer, por Jill the Ripper. E então, o que é que esta teoria diz? Diz que na verdade o Jack the Ripper não é um médico, mas sim uma assistente de um médico. Pronto. E então a grande suspeita desta teoria era uma mulher que se chamava Lizzie Williams, que na verdade era casada com um médico em Whitechapel. E então ela era assistente dele, ajudava sempre que iam lá os doentes e tudo mais. E na verdade o próprio marido dela, que era um homem que se chamava John Williams, chegou a ser considerado suspeito, mas pronto, rapidamente também foi descartado. E então, qual é que é a teoria por trás disto? Qual é que é a motivação, no fundo? Existe o rumor de que a Lizzie não podia ter filhos e então suspeita-se no fundo que ela tenha criado assim uma grande frustração e revolta contra mulheres, ok? Que conseguiam ter filhos e tudo mais, e que isso se tenha transformado num ódio pelas prostitutas. Pronto. Sim. E quem disse isto foi um autor, ok, acho importante referir, vários autores referiram isto, e realmente uma coisa interessante no meio disto tudo é que de facto nenhuma das vítimas sofreu abuso sexual. Sim. Portanto, poderia ter sido uma mulher, sem dúvida alguma, se bem que isso também pouco ou nada significa, porque há mulheres que também abusam sexualmente, mas pronto. Sim, também há homens que cometem este tipo de crimes e não têm... Pronto, não abusam sexualmente das vítimas. Exato. Mas pronto, no fundo é esta a teoria e isso justificaria o porquê também dela retirar os úteros das vítimas, de algumas das vítimas neste caso, não é? Devido realmente a isso. Pá, uma coisa que sempre me deu confusão nesta teoria era o facto de tipo, opá, como é que isso se transforma, não é? Num ódio por prostitutas se o problema dela era não ter filhos. Mas... Eu acho que é um bocado pelaquela... coisa do estas mulheres tipo nojentas e coisas assim. Isto não é a minha opinião, ok? Estou sim, só a dizer. Claro, não... Tipo... Eu percebo o que estás a querer dizer. No fundo, primeiro tudo eram mulheres que facilmente ela conseguia revoltar-se contra elas, né? Sim. E conseguia arranjar uma desculpa dentro da cabeça dela para se voltar contra elas, correto? E depois é tipo, olha para estas mulheres e elas não conseguem sabem dar ter valor, filhos. não sei o quê, não sabem dar valor, se bem que isso poderia ser qualquer mulher, mas pronto. Pois. Pronto, uma coisa curiosa sobre a Lizzie também é que em 1888 foi o ano dos homicídios, ela sofreu um grande ataque mental, no sentido em que, pronto, ela ficou mesmo muito mal mentalmente, daí também haver desconfiança que talvez ela tenha ficado com a consciência pesada, não é? Caso tenha ela cometido esses crimes. Ou então até justifica ela ter parado com os crimes. Porque sim, assim, porque ela teve tipo um esgotamento nervoso, basicamente. E pronto, e foi então em 1912 que ela faleceu. Eu sempre fui, não é fã, isto é estúpido dizer, mas eu sempre tive imenso interesse nesta teoria. Mas lá está, a única coisa que vai um bocadinho contra é as testemunhas, que viram sempre um homem. Exato. Mas eu acho esta teoria também super interessante. Eu também. Mas pronto, malta, basicamente foi isto. Este foi o episódio de hoje, foi este o caso de hoje. Emma, não sei se queres deixar aqui qual é que é a tua teoria, a principal, de uma forma resumida. Começando por mim, eu estou mais inclinada para o Barnett. Ou para o Barnett, como quiserem dizer. Estou mais inclinada para ele, sem dúvida alguma. Acho que é um suspeito que faz bastante sentido, como eu já disse, pelas razões que também já dissemos. Mas pronto, esta é a minha opinião final. Eu também acho essa teoria super interessante, mas honestamente eu acho que cá no fundo, eu acho que o Jack the Ripper, o verdadeiro, nem sequer aparece nesta lista. Tipo, se calhar é alguém que nunca ninguém apontou o nome dele, estás a ver? Já reparaste, tu és sempre uma desmancha prazeres. É que tipo, literalmente, eu tenho sempre uma ideia de qual... Não, eu estou-te a dizer. Qual é que vai fazer mais sentido? Ele é do tipo... É assim, eu acho que nem sequer está nesta lista. Não, eu acho a ideia do Joseph Barnett também interessante e eu disse isso. Aliás, sim, eu disse, acho super interessante e acho que é bem possível. Mas pronto, também é bem possível que... Sim, não fosse nenhuma destas pessoas. O verdadeiro Jack the Ripper, nem sequer o nome dele nunca tenha sido mencionado sequer, portanto. Sim, sem dúvida. Mas pronto, malta, olhem, este foi o episódio de hoje. Esperemos muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, claro, de, mais uma vez, deixarem os vossos comentários, as vossas teorias. Digam-nos quem é que vocês acham que é o Jack the Ripper. Caso queiram também mencionar outros suspeitos que nós não mencionámos. Sim, existem vários, tipo o príncipe Albert Victor.
O Lewis Carroll, o escritor da Alice no País das Maravilhas. O escritor da Alice, sério. Exato. Nós nem sequer aprofundámos muito esses suspeitos porque, pronto, para nós não fazem grande sentido referir aqui, mas existem realmente muitos suspeitos, inclusive há quem diga que é o A.J. Jones. Também, que pronto, é outro serial killer. Para quem não sabe é outro, exato. Exato, para quem não sabe é outro serial killer. Mas pronto, malta, digam-nos o que é que vocês acharam, não se esqueçam de mandar a vossa opinião para o nosso Instagram, que é Arquivo Criminal Podcast, tudo junto, e nós no próximo episódio, como fizemos no episódio de hoje, não é? Vamos ler a opinião de um de vocês, um comentário do YouTube e um comentário do nosso Instagram. Podem mandar por mensagem privada ou também pela caixinha que nós vamos deixar nos stories. Mais o quê? Queria também dizer-vos para me seguirem no Instagram, Joana Pratas, tudo junto, com 2 N's, ok? Fazendo aqui publicidade a moi. A Emma não podem seguir porque ela não quer, ok? Isso foi rude, não quero. Mas pronto. E não se esqueçam também de deixar a vossa classificação onde vocês estiverem a ouvir. Se estiverem a ouvir no Apple Podcast e tudo mais. Nós nem sequer chegámos a dizer, malta. Mas nós fomos parar ao top do Apple Podcast. Estamos em primeiro, pelo menos à data que estamos a gravar isto, estamos em primeiro lugar da categoria de True Crime, de crimes verdadeiros. Por isso, muito obrigada por isso. Não, eu por acaso, eu queria fazer isso logo no início, mas esqueci. Também eu, mas esqueci-me. Queria agradecer imenso às pessoas que comentaram e até às pessoas, tipo, as críticas que enviaram, porque mesmo a criticarem foram construtivas e foram, tipo, com respeito, portanto agradecemos imenso. Exatamente, e muito obrigada por isso, malta, mesmo, e claro, não se esqueçam de classificar para continuarmos lá, né, que é para mais pessoas encontrarem o nosso podcast. E pronto, no fundo é isto. Emma, não sei se queres dizer mais alguma coisa, se já nos podemos ir embora, se não... Não, é isso, acho que está tudo dito. Portanto, até ao próximo episódio. Obrigada, malta, por terem ouvido e vemo-nos então no próximo episódio. Tchau. Tchau, beijinhos.